Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ter aula de geometria e vamos iniciar o conteúdo do terceiro trimestre. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o livro didático, volume 3, capítulo 10, tá? Continuando o que a gente já estava vendo, a gente estava vendo medida de comprimento e agora a gente vai falar sobre medida de superfície. É para vocês lerem, e quando eu falo para vocês lerem, é para vocês lerem mesmo, página 70 até 78, tá? E os exercícios estão na página 77, 79 e 80, e a página 81 nós vamos fazer juntos no Zoom, ok? 70, 79 e 80 vocês façam aí, e 81 nós vamos fazer juntos no Zoom. Então vamos lá. Medida de superfície, né? Significa atribuir a um número por meio da comparação com outra superfície tomada como unidade de medida. Para isso, escolhemos uma unidade e determinamos o número de vezes que ela cabe na superfície considerada. Esse número corresponde à medida de superfície que é chamado de área. Por exemplo, a gente pegar um objeto, né? Vamos pegar um retângulo, ficou feio ali. E aí eu coloco ele dentro de uma malha quadriculada. Não vai ficar bonito? Não vai ficar bonito. Vocês já sabem, né? Que eu fico querendo desenhar as coisas. Mas, vamos lá. Só para vocês terem um exemplo, mais ou menos. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho esse meu retângulo aqui, que eu vou pintar todo de vermelho. E eu quero saber qual a área dele. Se eu uso a malha quadriculada, se eu uso cada quadradinho desse aqui como unidade de medida, eu sei que o meu retângulo, qual a área do meu retângulo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Área aqui, a minha área desse meu retângulo significa 8. Cabem 8 quadradinhos desse pequeno dentro do meu retângulo, ok? Então é isso que eu usar uma referência ali. Então, quantos quadradinhos pequenos cabem no meu retângulo? 8, ok? Aí a gente vai falar agora de área do retângulo, né? Como que eu calculo isso sem fazer essas comparações? A gente usa sempre isso daqui, ó. A base vezes a altura. Como assim, tia? Digamos que aqui, ó, daqui até aqui do meu retângulo tenha 12 centímetros e daqui até aqui tenha 3 centímetros, tá? Como que eu calculo a área, toda essa parte amarela aqui do meu retângulo? Eu multiplico a base, quem é minha base? O 12. Quem é minha altura? O 3. Então, a área desse retângulo ali vai ser 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36. 36 centímetros quadrados, tá? A minha área, então, toda essa área amarela aqui, ela tem 36 centímetros quadrados. Então, sempre que eu tiver um retângulo, eu vou pegar o comprimento, que a gente chama de base, vezes a largura aqui, que é a altura. Então, peguei um lado e vezes o outro, eu encontro a área desse meu retângulo, tá? Se for um quadrado é, ó, lado vezes lado. Que é o quê? A mesma coisa do que eu pegar o lado e elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado não é lado vezes lado, certo? Não é um número vezes ele mesmo? Então, digamos que aqui tenha 5 centímetros. Se é quadrado, aqui também tem 5 centímetros, certo? Então, a área desse meu quadrado ali é 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, que vai dar no mesmo, certo? Que significa que a área do meu quadrado é de 25 centímetros quadrados. Toda essa área aqui dentro tem 25 centímetros ao quadrado, ok? Então, quando a gente quiser calcular a área de um quadrado, a gente pega o lado dele e multiplica pelo lado dele, tá? Se o lado do quadrado for 8, vai ser 8 vezes 8, ok? E no triângulo, nós temos o quê? Base vezes altura dividido por 2. Lembra que aqui no nosso retângulo era base vezes altura? Por que no triângulo é dividido por 2? Tá? Que está em fração, mas é a mesma coisa que dividido por 2. Reparem só que se eu formar um retângulo aqui, ó, se eu dividir todo o retângulo que eu dividi ao meio, eu consigo formar 2 triângulos, tá?
Por isso que a área do triângulo é a mesma área do retângulo, base vezes altura, só que aí a gente divide por 2, porque todo retângulo, ó, um retângulo, se eu dividir ele assim, ó, eu divido em 2 triângulos, tá? Então, a área do triângulo é fazer também, ó, base vezes a altura e dividir por 2, tá? Então, digamos aqui que a minha base tenha sido de 3 metros e a minha altura de 4 metros. Então, o que eu faço? Base vezes a altura dividido por 2. Então, 3 vezes 4 dá 12. Dividido por 2 dá 6 metros quadrados. Essa área amarela aqui, tá? Então, hoje a atividade é baseada nisso. Então, foquem nisso. Que área do retângulo? Vocês têm que pegar a medida da base e multiplicar pela altura. O quadrado, o lado vezes o lado. E o triângulo vai fazer a base vezes a altura e dividir por 2, tá? Deixa eu só, antes de falar aqui dos exercícios de hoje, de novo, vamos só falar aqui em relação ao quadrado. Digamos, gente, que ele fale, que tem algum exercício assim. A área de um quadrado é igual a 36 metros quadrados. Qual é o perímetro desse quadrado? Vamos lá, a gente já falou isso antes. Quando eu sei a área de um quadrado, para eu saber a medida do lado, eu faço a raiz quadrada da área. Se a raiz quadrada de 36 é quanto? Que número vezes ele mesmo dá 36. Número vezes ele mesmo dá 36 é um número 6. Significa que cada lado do meu quadrado aqui tem, digamos... aqui é metro, né? Metro. Tem 6 metros, ok? Então, qual que seria o lado? Se a área é 36, o lado é 6. E o perímetro? Perímetro não é a soma de todos os lados? Então, ó, todos os lados vão ter 6 metros. Se são 4 lados iguais, basta fazer 4 vezes 6, eu descubro que o meu perímetro é de 24 metros, tá? Então, um quadrado que ele tem área de 36, o lado dele é 6 e o perímetro 24, tá? Então, ó, para vocês não esquecerem, os exercícios, páginas 77, 79 e 80 e o 81 vamos fazer juntos lá no Zoom, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.